Olá pra você! Como é que está o seu dia hoje? Eu sou Camila Mendes e hoje, gente, bora entender a diferença entre descritor e entre palavra-chave. Então, bora lá! Gente, eu já fiz um vídeo sobre isso, né, falando qual a diferença de descritores e palavras-chave, mas o vídeo é antigo e a qualidade do áudio ficou bem ruinzinha, né? Vocês até foram colocando nos comentários. Então eu decidi dar uma atualizada naquele vídeo e trazer as informações ali que estão super válidas, mas com uma maior qualidade, né? Até nesse cenário novo maravilhoso. A gente acrescenta essa plantinha aqui, não sei se vocês repararam, mas vamos esclarecer aqui hoje qual a diferença entre o descritor e entre a palavra-chave. Gente, para vocês entenderem isso, primeiramente, vocês têm que compreender que buscar artigos científicos não é o mesmo processo de você buscar alguma informação pelo Google. Não é apenas você ir lá no Google, digitar todos os artigos científicos sobre tal coisas publicados em 2010, 2020 e o Google vai, né, magicamente aparecer lá para você todos os artigos científicos publicados naquele período. Podem aparecer alguns artigos científicos, mas não todos, não os principais, não das revistas científicas, né, não de uma forma tão confiável. Então, para a gente buscar artigo científico, a gente precisa ir nas bases de dados. E as bases de dados são lugares onde estão indexadas as revistas científicas, né, os periódicos científicos, que são justamente os lugares onde a gente submete os nossos artigos científicos. Então, de uma forma bem simples, nas bases de dados tem várias revistas científicas, né? E essas revistas científicas vão ser indexadas nessas bases de dados de acordo com a qualidade delas, então com aquela avaliação do Qualis, com a avaliação do fator de impacto, né? As bases têm diferentes critérios para indexar as revistas nelas mesmas, né? A gente tem a base de dados Cielo, por exemplo, a gente tem a Medline, a gente tem a Embase, a Scopus, a Web of Science, diferentes bases de dados que possuem diferentes critérios para indexar essas revistas científicas, gente. Então, seguindo esse princípio, né, base de dados, locais onde as revistas estão, locais onde a gente vai buscar os nossos artigos científicos, porque ali a exclusividade são para eles, né? Claro que tem algumas bases que tem teses, dissertações, livros, mas o material principal é artigo científico. A gente precisa de uma forma da gente conseguir recuperar esses artigos, identificar esses artigos, né? Levantar, buscar por esses artigos. Então, uma das principais formas é justamente a gente escolhendo os nossos descritores e palavras-chave que a gente vai colocar lá na base de dados, e a base de dados, a partir daqueles escritores, eles vão recuperar e mostrar para vocês os artigos relacionados àqueles escritores ou palavras-chave que você utilizar. Tá, mas qual a diferença entre os dois, né? O que é descritor, o que é palavra-chave, como é que isso funciona? Bora lá, gente. Descritores nada mais é do que uma linguagem padrão, certo? Uma linguagem padronizada para a gente descobrir determinados assuntos, determinados artigos publicados em determinados temas. Então vamos lá. Os artigos, eles são publicados, né? Os autores publicam diversos artigos, diversas temáticas, cada um tem o seu modo de falar, cada um tem a sua linguagem diferente, né? Cada um tem o seu idioma específico e, a depender da forma de falar, né, você pode acabar não conseguindo recuperar alguns artigos que falam sobre aquilo que você quer pesquisar de uma outra forma. Por exemplo, um exemplo bem prático, gente, quando você quer buscar artigos que falem de enfermagem pós-operatório, né, os cuidados da enfermagem pós-operatória, você pode não encontrar nenhum artigo. Por quê? Enfermagem pós-operatória é um modo de falar sobre essas questões, né? Ele não é o descritor principal. E é aí que entram os descritores e a importância deles, né? É de padronizar essa linguagem. Então, existem entidades nacionais e internacionais que fazem essa organização das principais palavras-chave que são publicadas na literatura científica. Então, os autores publicam sobre os determinados e variados assuntos deles, até que em determinado momento algumas palavras recebem tanta relevância no meio acadêmico, na literatura científica, né, no impacto da ciência em si, né, no conhecimento científico, que há necessidade daquela palavra-chave se tornar um descritor. Então aqui a gente vê diferentes níveis, né? Onde nós temos as palavras-chave, que seria basicamente palavras que os autores utilizam, e nós temos
o descritor, que é justamente quando uma palavra-chave se torna padronizada e reconhecida por essas entidades internacionais. Por exemplo, a Organização Pan-Americana da Saúde, por meio da Biblioteca Virtual em Saúde, faz essa organização no nosso site Descritores e Ciências da Saúde, né? O DEX, onde eu já fiz o vídeo mostrando como é que a gente utiliza ele e tudo mais. Lá é onde você vai encontrar todos os descritores padronizados, né, que você precisa para buscar na Biblioteca Virtual em Saúde, na Lilacs, né? Na Cielo, né? Basicamente todas as bases de dados nacionais vão utilizar o Descritores e Ciências da Saúde em sua busca. E é claro, o DEX, ele foi inspirado e ele é uma tradução do MESH, o Medical Subject Headings, que foi idealizado por uma biblioteca lá dos Estados Unidos, responsável pela PubMed, consequentemente responsável também pela Medline, responsável pela PMC, vou deixar aqui embaixo essas informações, e o MESH, ele foi uma proposta, né? O Medical Subject Heading é uma proposta realmente de padronização dos termos biomédicos, né? Utilizados nas ciências médicas e da saúde. Então, o nosso DEX, ele é uma tradução desse MESH. Então, internacionalmente falando, a gente tem o MESH, né? Tem esses descritores em inglês, mas olha, nem todas as bases de dados utilizam o MESH, na verdade. A Medline, especificamente, usa o MESH e o MESH e o DEX, gente, eles são considerados tessauros, né? Eles são chamados tessauros. Então, o nosso DEX, ele é uma tradução do MESH e, claro, foram acrescentados outros descritores ao nosso DEX, né? Considerando o cenário de pesquisa aqui da literatura científica do nosso Brasil, né? E da América Latina também, porque no DEX a gente tem descritores em português e espanhol, o inglês, que é o MESH, e o francês também, por causa da Guiana Francesa aqui na América Latina. E só a título de curiosidade, gente, o MESH é para ser utilizado na Medline, né? Ele é chamado de tessauro, o DEX é considerado um tessauro, e outras bases de dados têm tessauros próprios, como, por exemplo, a CINAHL, que tem o subject CINAHL, o título CINAHL, que é o tessauro deles. Então, se você for buscar na CINAHL, por exemplo, você precisa levantar descritores lá no título CINAHL. Então, descritores na linguagem padronizada, fazendo uma analogia, né, para o nosso mundo de hoje, né, por exemplo, quando a gente coloca uma foto no Instagram e na sexta-feira, né, saindo do trabalho, acabando os estudos da semana, tal, a pessoa vai lá, posta uma foto e bota um hashtag sextou. Isso seria como se fosse um descritor, né, é algo bem padronizado que quando você vê hashtag sextou, você já sabe o que significa. Ou quando você vê hashtag TBT, na quinta-feira, aquela foto lá do passado, você relembrando os bons tempos, hashtag TBT, você também já sabe o que significa. No mesma vibe são os descritores, tá? Os descritores são utilizados. Então, os autores vêm lá, fazem o seu artigo científico e escolhem alguns descritores para falar sobre aquele artigo científico, gente. E aí, esses descritores são o que a gente utiliza para buscar os artigos nas bases de dados. Então, o que acontece, né? Esse levantamento dessa determinação dos descritores padronizados é feito por esse grupo especializado, né? Que anualmente eles atualizam o banco do Thesauros e tudo mais. O nosso trabalho aqui, quando a gente vai buscar os artigos científicos nas bases de dados, é descobrir qual é o descritor principal para aquilo lá que a gente está querendo pesquisar, né? Por exemplo, quando a gente vai, eu falei para vocês sobre enfermagem pós-operatória, né? Quando a gente coloca enfermagem pós-operatória no Descritor e Ciências da Saúde, lá vocês vão ver que não é enfermagem pós-operatória o descritor padronizado. E quando você pesquisa, talvez você não encontre todos os artigos relacionados à enfermagem pós-operatória. Você vai encontrar alguns, mas nem todos. Aí você vai e decide, tá, não vou usar a enfermagem pós-operatória, vou usar a enfermagem pós-cirúrgica. Aí quando você vai pesquisar, também você não encontra todos os artigos com enfermagem pós-cirúrgico. Ai, meu Deus do céu, mas por que eu não estou encontrando? Porque você não está usando o descritor certo, que seria enfermagem pós-anestésico. Vocês acreditam nisso? Enfermagem pós-anestésico. Então, esse é o descritor principal. E ao utilizar o descritor principal, a ideia é que você recupere todos os artigos que abordem sobre esse assunto, sobre esse fenômeno, sobre esse tema, tá? Então, gente, é sempre importante a gente identificar o descritor certo para aquilo que a gente está buscando.
Gente, eu não tô falando isso aqui pensando em revisão sistemática, pensando em revisão de escopo. Não, é para fazer busca de artigos simples, né? Pra gente conseguir encontrar aqueles artigos para ajudar nos referenciais do nosso TCC, pra gente ler os assuntos que estão sendo publicados naquele tema, para fazer essas buscas informais, né? Para nós mesmos e para ajudar a gente na escrita de algumas questões. Fazer revisões sistemáticas, revisões de escopo, revisões integrativas é outra questão, tá? Isso aqui é só para vocês entenderem essas especificidades. Então, quando você precisa escolher lá de 3 a 5 descritores ou 3 a 5 palavras-chave, que o povo também coloca palavras-chave como nome, né, num resumo para evento científico, para revista científica, para o seu TCC, para sua dissertação, para sua tese, para o seu projeto de pesquisa no geral, o ideal é que você coloque de 3 a 5 descritores. Mesmo que você chame ali de palavras-chave, tá? Isso não tem problema. O ideal é que você vá no Dex, né, no Tesauro, e olhe se aquilo ali é o descritor ou coloque o descritor principal para aquela grande temática que você está abordando. E para você aí conseguir selecionar os seus descritores ideais, né, para sua busca nas bases de dados, eu vou deixar linkado esse vídeo aqui onde eu explico detalhadamente a partir do seu tema como é que você faz para selecionar os descritores, e aqui na descrição de vídeo alguns outros vídeos que podem te ajudar a entender um pouquinho mais sobre essas questões, como por exemplo as bases de dados, né, e como você pode evitar cometer erros nas suas buscas nas bases de dados, gente. Então é isso, eu espero que esse vídeo aqui tenha ajudado você, tá? Se ajudou, aperta aqui no gostei e também se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações, e comenta aqui embaixo, gente, como é que esse vídeo te ajudou, se você tem alguma contribuição para fazer para ele, e muito obrigada por assistir. Até mais!